Olá, queridos, graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hoje nós estamos fazendo o nosso segundo culto não presencial. Na semana passada nós fizemos o primeiro e hoje nós estamos aqui de novo. E nós vamos meditar, refletir em uma palavra que vai trazer luz para um assunto que eu acho muito pertinente para o tempo que nós estamos passando. Nós passamos vários momentos diferentes em nossa vida. Momentos difíceis, momentos mais fáceis, alegres, tristes, momentos mais desafiadores, outros nem tanto. E nós precisamos aprender a viver cada um desses momentos. Por isso o tema da reflexão dessa noite é como organizar a vida em tempos de crise. Porque na verdade nós estamos passando um tempo de crise. E nós vamos fazer uma reflexão em um texto que fica no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas, feias à vista e magras, comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Bom, querido, nós lemos um texto onde a Bíblia relata que Faraó, o grande líder da grande nação do tempo, daquela época, ele tem um sonho onde nesse sonho ele está de pé junto ao rio Nilo, e do rio sobem 7 vacas gordas, bonitas, formosas, e após elas sobem 7 vacas magras e feias. Elas param junto às bonitas e gordas e elas comem as 7 vacas bonitas, formosas e gordas. Faraó se acorda e com certeza após um tempo, por causa do sonho, ele adormece novamente, e a Bíblia diz que ele volta a ter outro sonho. E o outro sonho que ele tem, da mesma haste saíam 7 espigas grandes e cheias, e após elas saíam 7 espigas mirradas e crestadas pelo vento oriental. As 7 espigas mirradas comem as 7 espigas grandes e cheias, e Faraó se acorda. E a Bíblia diz que após esse sonho pela manhã, ele está perturbado por não saber o que significa aquilo. E chama os magos do Egito e os sábios da época para que o ajudassem a interpretar e entender o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram, eles não puderam interpretar os sonhos que Faraó teve. Queridos, para nós conseguirmos organizar a nossa vida no tempo que nós estamos passando, em tempos de crise, ou em tempos alegres, ou independente do tempo que nós viemos passar, é importante nós termos a perspectiva correta do que de fato está acontecendo. Entendermos o que de fato está acontecendo. Faraó, ele passa por uma noite onde ele tem 2 sonhos que fazem com que ele fique perturbado por não saber qual o significado e o que está acontecendo. O que pode acontecer depois disso. E querido, quando nós ficamos sem entender o que está acontecendo, nós nos perturbamos. E de repente o tempo que nós passamos hoje em nossa nação ou até mesmo no mundo, é um tempo onde nós não sabemos o que de fato está acontecendo. Onde nós não sabemos o que é o significado de tudo isso, onde nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou nos próximos dias. E quando nós nos deparamos com situações e momentos de nossa vida onde nós ficamos sem entender o que realmente está acontecendo, nós nos perturbamos, que é o que acontece com Faraó.
E a única coisa que pode tirar essa perturbação do nosso coração e de nossa vida é nós compreendermos o que está acontecendo. E é isso que Faraó tenta fazer. Ele chama os sábios, os magos, para que eles possam ajudar, porque na verdade a ajuda vinha deles naquele tempo. Eram eles quem davam o significado do que estava acontecendo, eles interpretavam as coisas, eles buscavam dar sentido àquilo que estava acontecendo na vida de Faraó e no Egito. Mas nessa situação, uma situação diferente, porque eles não conseguem ajudar Faraó. E às vezes, querido, nós estamos justamente como ele. Nós estamos buscando informação, ajuda a entender o que está acontecendo no lugar errado. Nós estamos tentando compreender qual é o tempo que nós estamos passando num lugar onde não vai conseguir nos dar um real significado e sentido de tal maneira que possa trazer paz ao nosso coração. E é isso que acontece com Faraó. Então a Bíblia diz que nesse momento onde os sábios e os magos não conseguem ajudar, o copeiro-chefe que servia Faraó naquele momento se lembra e fala: Faraó, eu lembro de um momento no qual eu estava na prisão junto com o padeiro-chefe, e nós dois tivemos sonhos na mesma noite, e um jovem hebreu que estava conosco na prisão, ele trouxe interpretação para os nossos dois sonhos, e os dois se cumpriram como ele tinha dito. E eu tenho certeza que ele pode ajudar o Senhor nesse momento. Faraó manda chamar o jovem hebreu chamado José. A Bíblia diz que José se banha, faz a barba e se apresenta perante Faraó. E Faraó fala: eu ouvi dizer que você pode me ajudar. Eu tive um sonho e eu preciso que alguém me ajude. A resposta que José dá para Faraó é o seguinte, que está no versículo 16 do capítulo 41. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Querido, José diz para Faraó o seguinte: eu não posso fazer nada por você, mas o Deus que eu sirvo, esse pode dar resposta favorável para você. E essa fala nós precisamos entender que é para mim e para você nesse momento que nós enfrentamos. Se nós queremos entender qual é o momento, se nós queremos compreender qual são os dias que nós vivemos, ter uma compreensão, uma perspectiva correta do momento que nós estamos passando, nós precisamos buscar essa informação em Deus e na sua palavra. É somente Deus e a sua palavra que nós podemos encontrar o que está acontecendo. Ela vai nos fazer compreender o momento que nós estamos passando, tanto que a Bíblia diz que nós iríamos passar por momentos como nós estamos passando. A Bíblia diz que essas coisas iriam acontecer, mas não éramos para temer porque ainda não era o fim. Nós precisamos compreender isso, entender qual é o momento que nós estamos passando, porque a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, o versículo 1, que há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Qual é o tempo que eu e você estamos passando? É um tempo de crise? É um tempo difícil? É um tempo que de repente não estamos acostumados? Sim, é um tempo complicado. Mas Deus pode nos dar a resposta e a perspectiva correta do que de fato está acontecendo. Guarde isso no seu coração, querido. Para organizarmos a nossa vida em tempos difíceis como nós estamos passando, nós precisamos ter a perspectiva correta do que de fato acontece. Tape seus ouvidos, venda seus olhos para as informações que vêm dos magos e dos sábios do nosso tempo. E abra os seus ouvidos e abra os seus olhos para aquilo que vem de Deus para a sua vida nos dias que nós estamos passando. Quando nós entendemos qual é o tempo que nós vivemos, nós começamos a dar sentido e a organizar a nossa vida nesses dias. Faraó, ele já conseguiu entender qual que é o tempo, né? José, ele dá uma explicação do que está acontecendo. Na sequência do texto, José revela para Faraó que os dois sonhos, eles são apenas um só. Eles têm o mesmo significado. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias e bonitas significam 7 anos de abundância. 7 anos onde vai dar tudo certo. E as 7 vacas magras e feias e as 7 espigas magras, feias, elas são
7 anos de pobreza, de miséria, de crise. É isso que José dá para Faraó o significado do momento que ele está passando. E aí José fala, o sonho é duplo por causa que Deus tem urgência em fazer o que ele está fazendo. Então José, ele dá o significado para Faraó de qual o momento que ele está passando, e Faraó entende qual que é esse momento. Ele compreende qual que é o momento que eles estão passando. Que é um tempo, né, de vacas gordas, mas que depois desse tempo de vacas gordas virá um tempo de vacas magras. E quando nós entendemos o tempo que nós passamos, nós precisamos adaptar as prioridades de nossa vida. E aqui nós encontramos outra verdade de como organizarmos a nossa vida no tempo que nós estamos passando. Porque além de nós sabermos qual é o momento, após saber isso, nós precisamos então definir o que é importante nesse tempo. Quais são as prioridades minha e sua no tempo que nós estamos vivendo hoje? E é isso que José fala também com Faraó. Eu quero que você acompanhe comigo, porque José fala o seguinte para Faraó no versículo de número 33 do capítulo 41. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Após José mostrar para Faraó qual é a perspectiva do tempo que Faraó está passando, ele dá instruções para Faraó do que tem que ser feito. Faraó sabe qual é o momento, ele já entendeu qual que é o tempo. Mas não basta para mim e para você apenas entendermos qual que é o tempo. Nós precisamos ouvir o que Deus nos diz e precisamos guardar em nosso coração e praticar as instruções que Deus tem nos dado. E é isso que Faraó faz. Ele aceita aquilo que José está falando, entende o tempo e ele passa a definir através do que José diz para ele quais são as prioridades. O tempo que Faraó está passando é esse e ele entende que ele precisa agora estocar o cereal, guardar o cereal, porque essa é a prioridade para enfrentar o tempo que está passando e que vai vir ainda. E querido, em tempos assim que nós estamos passando, nós precisamos definir quais são as prioridades da minha vida e da sua vida. Quais são as coisas que de fato são importantes no tempo que nós estamos passando. O que nós precisamos priorizar. O que nós precisamos ter por prioridade, por primeiro lugar no tempo que nós estamos enfrentando. Assim nós conseguimos organizar a nossa vida. Às vezes nós nos perdemos, nós fazemos muitas coisas, nós nos esforçamos em tantas coisas que não são importantes fazer e deixamos as coisas que são importantes de lado. Eu quero abrir os seus olhos para uma verdade que José fala para Faraó, porque José fala para Faraó o seguinte: Faraó, estabelece pessoas que possam fazer o trabalho e você fique, como autoridade, você fique como líder e estabeleça pessoas que possam cumprir com o trabalho que deve ser cumprido. Porque se Faraó largasse a liderança e fosse colher o cereal, estocar o cereal, guardar o cereal, ele estaria fazendo muitas coisas e não estaria fazendo aquilo que de fato era importante ser feito naquele momento. Por causa que era importante ter o líder. Querido, nós precisamos entender, porque quando nós não entendemos qual que é a prioridade, nós perdemos tempo e perdemos força fazendo o que não devemos fazer. Nós estamos passando um tempo de crise em nossa nação e de uma forma mundial, onde muitas pessoas, na sua grande maioria, estão ficando de quarentena. E às vezes nós estamos tão acostumados com a nossa correria que nós não sabemos o que fazer quando paramos. Esses dias eu conversava com algumas pessoas da igreja e um irmão falou comigo que eles, há um tempo atrás, reclamavam que eles não tinham tempo para ficar junto como casal. Porque ele trabalha, a esposa trabalha, e eles quase não tinham tempo, estudavam, chegavam tarde, e eles falaram que como tem sido bom esse tempo no qual eles podem passar esse tempo junto e fazerem coisas juntos. Querido, uma das prioridades que nós temos,
nesse tempo é a nossa família. São os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. É uma das prioridades. De nós dedicarmos tempo a eles. E nós fazemos o que tem que ser feito de verdade. Você tem dedicado tempo à sua família ou você tem passado mais tempo na televisão vendo notícias, desgraças, notícias ruins? Ou você tem passado muito tempo na internet olhando isso, aquilo, divulgando isso, aquilo? Faça aquilo que é importante nesse momento. Aproveite o tempo que Deus nos dá para fazermos aquilo que de repente não teríamos tempo em outra época de nossa vida. Mas eu quero te dar a maior de todas as prioridades que deve ter na sua vida nesse momento, que é o seu relacionamento com Deus. E toda vez que eu falo relacionamento com Deus, eu não falo de religião, eu falo de relacionamento com Deus. Eu não sei se você tem por hábito ou não, mas tire tempo nesse tempo que você vive para orar a Deus, para conversar com Deus, para fazer disso uma prioridade na sua vida, para fazer disso algo que é importante na sua vida, né? Se separe por um tempo, entre no seu quarto, dobre os seus joelhos, ou de pé ou sentado, fale com Deus, fale a respeito daquilo que se passa no seu coração, coloque essa situação diante de você, diante de Deus. Coloque tudo isso que tem passado no mundo, na sua cidade, na sua casa e ore a Deus para que Deus possa confortar o seu coração e mudar essa situação. Às vezes nós reclamamos, julgamos, apontamos falhas e erros, mas nós nem sequer oramos para que tudo isso passe. Quais são as prioridades no tempo que nós estamos passando? O que nós podemos fazer? O que nós podemos ter por importante nesse momento? Ouça aquilo que a palavra de Deus te diz, não o que os sábios e os magos falam. Às vezes nós não conseguimos priorizar o que de fato é importante porque nós queremos ouvir aquilo que está no nosso coração. Porque nós somos autossuficientes e sabemos o que é melhor para nós, mas na verdade nós não sabemos. Quem sabe o que é melhor para mim e para você é Deus, e na palavra dele está revelado o que deve ser prioridade na sua vida. Às vezes nós queremos ouvir pessoas que vão falar justamente o que nós queremos ouvir. Geralmente a última pessoa que nós queremos ouvir é aquela que diz o que nós precisamos ouvir, que nem sempre é o que nós queremos. E a palavra de Deus ocupa esse lugar. Muitas vezes ela diz coisas para mim e para você que devem ser prioridades na qual nós não queremos que elas sejam nossas prioridades. E toda vez que nós não priorizamos o que é correto, nós cansamos, perdemos tempo e perdemos coisas grandiosas em nossa vida. Aproveite o tempo que Deus tem te dado hoje e priorize aquilo que de fato é importante. Priorize Deus e a palavra dele. Priorize a sua família, os seus relacionamentos. Invista nessas coisas, porque isso é importante nos nossos dias. Mas é importante que nós venhamos priorizar essas coisas de uma maneira que de fato elas tenham um propósito maior no final de tudo isso. Porque quando não existe um propósito maior no final disso, as nossas prioridades elas perdem sentido, nós não conseguimos fazer com que essas prioridades sejam duradouras. E é importante que o propósito final de tudo isso seja que para a honra e para a glória de Deus e que a vontade de Deus seja feita. Se tem algo que Deus tem por verdade absoluta em sua palavra, é que o ser humano seja salvo. É que o ser humano conheça Ele através de sua palavra e através do seu Filho Jesus Cristo possa ter certeza da vida eterna. Então que tudo aquilo que seja prioridade em nossa vida hoje tenha por objetivo final, né, que eu, você e pessoas possam estar mais próximas de Deus e vivendo aquilo que Deus quer que elas vivam de fato e de verdade. Amém, querido? Estabeleça as suas prioridades no tempo que você tem vivido. Mas para a gente organizar também a nossa vida, após sabermos qual é o tempo e quais são as prioridades nesse tempo que nós já sabemos quais são, nós precisamos trabalhar nessas prioridades com excelência. Nós precisamos fazer isso que são as prioridades no nosso dia de uma forma excelente, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, não empurrando com a barriga, mas fazendo de uma forma excelente, com todo o nosso esforço.
Se é prioridade a nossa vida com Deus, vamos fazer isso com excelência. Se é prioridade a minha família, meus filhos, minha esposa, esposo, meus relacionamentos, eu vou fazer isso com excelência. Porque quando nós fazemos com excelência aquilo que nós precisamos fazer, Deus abençoa o que nós fazemos. E José entendeu isso. Porque quando nós percebemos e estudamos a história de José, nós percebemos algo interessante. José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, e ele chega na casa de um homem chamado Potifar como escravo. Mas a Bíblia diz que nessa casa que ele é escravo, ele não permanece escravo. Ele se torna mordomo na mesma casa que ele foi escravo. Depois disso, por vamos dizer assim, uma conspiração, uma mentira, José é preso por ser falsamente acusado de fazer algo que ele não fez. E ele vai preso para a prisão, ele se torna um presidiário, ele se torna alguém que está preso por ter cometido algo errado. Mas lá ele não permanece como presidiário, ele não permanece como alguém que está apenas cumprindo uma pena. A Bíblia diz que ele se torna ajudante daquele que era responsável pela prisão, responsável pelos outros presos. E agora José está como governador do Egito. Querido, José, ele era escravo na casa de Potifar, mas fazia com excelência. E quando ele fazia com excelência, Deus abençoou o trabalho dele e ele se torna mordomo. Ele está preso, encarcerado, mas como encarcerado, o que ele faz com excelência. E quando ele trabalha com excelência, Deus abençoa o trabalho das mãos dele, ele se torna responsável pelos presos. Como tudo aquilo que José faz, ele faz de forma excelente, ele chega no lugar que Deus queria que ele chegasse, que é governador do Egito. Querido, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer de uma forma excelente. Tem um texto na palavra de Deus que fica na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 23, que diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor que estáis servindo. A palavra de Deus vem nos falando que nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos, nós precisamos fazer como se fosse para o Senhor. E o contexto desse versículo é um contexto que fala a respeito de família, relacionamento de esposo, esposa, pais e filhos. E num contexto que fala a respeito de empregados e senhores, patrões. É nesse contexto que a palavra do Senhor diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. É a Cristo que nós servimos. E quando nós entendemos que tudo que nós fazemos não é para as pessoas, mas é para o Senhor, isso deixa de ser um trabalho e passa a ser um chamado de Deus para mim e para você. Isso passa a ter um significado mais importante. Se eu sei que o tempo que eu vivo é esse, e as minhas prioridades devem ser Deus, a sua palavra, a minha família, os meus relacionamentos, eu vou fazer isso com excelência, porque eu faço isso como se fosse para o Senhor. Eu vou dar atenção para os meus filhos, cuidar deles, ensinar o que eles precisam aprender da escola, brincar com eles como se eu estivesse fazendo isso para o Senhor. Eu vou cuidar da minha esposa, dar atenção, me comunicar com ela como se fizesse para o Senhor. Eu vou priorizar o meu relacionamento com a pessoa de Deus, fazendo como se fosse para o Senhor. Tudo eu devo fazer como se fosse para Deus, porque quando eu faço como se fosse para Deus, eu faço de um jeito excelente. Eu faço com excelência. E quando eu faço com excelência, Deus abençoa o trabalho das minhas mãos. Eu quero ler um trecho do momento de José, que é muito interessante. No capítulo 41, versículo 49, olha o que diz. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. A Bíblia diz que José chega em um momento que ele sendo responsável, a Bíblia diz que Deus abençoa tanto a José, que Faraó fala para ele: José, acima de você só tem eu, e debaixo da sua autoridade está todo o Egito, a nação mais poderosa da época, do momento. E José está trabalhando, juntando cereal ao decorrer dos 7 anos que Deus mostra para eles que era para eles fazer.
E chega um momento onde a Bíblia diz que José, ele juntou tanto cereal que é comparado à areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Querido, o que José fazia, Deus abençoava, mas porque José não fazia negligente, José fazia com excelência. José fazia como se fosse para Deus, não para Faraó, mas para Deus. Faça com excelência aquilo que está nas suas mãos. Se o tempo é de crise, não importa, faça com excelência. Se o tempo é de bonança, é tempo de abundância, faça com excelência. Tenha na sua mente que tudo o que você faz, seja na sua casa de quarentena ou no serviço que você tem, faça como se fosse para o Senhor. Assim, nós organizamos a nossa vida em tempos de crise que nós estamos passando. E para encerrar, eu quero trazer outra verdade para nós organizarmos a nossa vida em tempos de crise. Nós precisamos reconhecer que tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Como nós falamos na última reflexão domingo passado, nós estudamos que Deus, ele continua sentado no alto e sublime trono. Deus continua no controle de todas as coisas. E José, ele entende isso na vida dele. José entende que tudo vem de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 45 de Gênesis, do versículo 4 até o versículo 8, José diz o seguinte: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. José, ele se revela para os seus irmãos que tinham vendido ele há um tempo atrás como escravo. Mas ele se revela para os seus irmãos compreendendo que tudo aquilo que tinha acontecido era a mão de Deus. Que tudo vem de Deus. Deus está tão no controle de todas as coisas que é Ele quem faz todas as coisas. Tudo vem de Deus. E quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, nós conseguimos organizar a nossa vida mesmo em momentos difíceis que enfrentamos. Olha os momentos difíceis que José enfrenta. Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele é injustiçado e é levado como preso por algo que ele não cometeu. José passa por momentos terríveis em sua vida, mas ele entende que foi Deus quem fez. Por que nós temos a mania de achar que tudo aquilo que vem de Deus para mim e para você deve ser bom? Deve ser alegria, deve ser momentos felizes, aonde nós nos satisfazemos, aonde tudo está bom e tem se mentido isso para nós, de que Deus quer só nos abençoar financeiramente, nossa saúde, isso ou aquilo, que pessoa abençoada é aquela que tem tudo. Mas nós encontramos um homem chamado José na Bíblia falando que tudo vem de Deus, até quando ele foi vendido como escravo. Até quando injustiçado ele foi preso. Mas ele sabe que vem de Deus. E quando ele entende que vem de Deus, ele consegue organizar a vida dele, independente se o momento é ruim ou bom. Às vezes nós ficamos tentando achar culpado disso, culpado daquilo, o porquê disso, o porquê daquilo, e nós não conseguimos aceitar as coisas que acontecem em nossa vida. Querido, entenda que tudo vem de Deus e tudo tem um propósito, e o maior propósito de tudo é cumprir a vontade dele sobre você. E nós precisamos aceitar isso. E quando nós aceitamos isso, nós não culpamos outros. Quando nós aceitamos isso, nós cuidamos dos outros, mesmo que eles tenham feito coisas ruins para nós. Quando nós entendemos que tudo vem de Deus, nós até mesmo perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós perdoamos. De repente hoje você passa um momento na sua vida onde tem pessoas que você não tem perdoado.
porque fizeram coisas ruins com você. De repente tem pessoas, relacionamentos na sua vida que estão quebrados por causa de coisas que os outros fizeram contigo. E eu não estou dizendo que elas estão certas ou erradas. Não estou dizendo que elas são culpadas ou não. Mas eu quero que você entenda que tudo vem de Deus. Tudo. Até mesmo o perdão que José libera para os irmãos dele vem de Deus. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas. E para nós conseguirmos organizar a nossa vida no tempo que nós estamos passando, nós precisamos entender que esse tempo vem dele. E se esse tempo vem dele, nós precisamos priorizar o que deve ser priorizado. E priorizar o que deve ser priorizado com excelência. Porque tudo aquilo que nós fazemos com excelência, Deus abençoa. Deus multiplica. Deus prospera. E Deus faz com que as coisas aconteçam melhores na minha vida e na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Organize a sua vida nesse tempo que não é um tempo fácil, mas organize ela. Entenda que isso vem de Deus. Perceba quais têm sido suas prioridades, se elas estão corretas ou não. E faça com excelência aquilo que é importante ser feito nesse momento. Eu quero orar por você. Quero pedir que você feche seus olhos. Eu quero abençoar a sua vida e a sua família. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor na certeza de que o Senhor nos ouve. Temos certeza absoluta de que essa oração não é jogada ao vento, essa oração é ouvida pelo Senhor. A sua palavra diz que não está surdo o seu ouvido para que o Senhor não possa ouvir e nem encolhida a sua mão para que o Senhor não possa agir. Eu quero orar, Deus Pai, pela vida de cada pessoa que me escuta nesse momento. Cada família que está me ouvindo, Deus, nós vivemos um tempo de crise, um tempo difícil, de incerteza, de repente de corações perturbados como nós vemos aqui em Faraó. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga paz a esse coração, traga calma a esse coração, que esse coração hoje possa entender que tudo vem de Deus. E que essa é uma oportunidade de nós organizarmos as nossas prioridades e fazermos com excelência o que tem que ser feito, porque assim a nossa vida se organiza independente do tempo que nós passamos e conseguimos superar essas dificuldades. Deus, eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos. Deus, sara essas pessoas, tira essa enfermidade em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão enlutados por causa dessa crise, dessa epidemia. Deus, consola os corações. Conforta os corações. E Deus, Pai, confirme essa palavra como direção às nossas vidas. E que assim, Deus Pai, como o Faraó fez, nós não venhamos dar ouvido aos magos e sábios, mas venhamos dar ouvido à sua palavra e aquilo que o Senhor nos diz nessa noite. Que nós precisamos, Deus, buscar o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, porque todas as coisas não serão acrescentadas, Deus. Assim eu oro e abençoo a vida de cada pessoa que me escuta, a família de cada um, a casa de cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Fica essa palavra em seu coração. Guarde ela. Viva o que você ouviu nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e que Deus te dê uma ótima semana. Confie de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está cuidando de tudo e tudo isso vai passar. Mas quando tudo isso passar, continue próximo dele, continue conhecendo ele, né? E viva aquilo que ele tem para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.